Deuteronômio 28, 1 a 6. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. 2. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas as bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Caros irmãos e parceiros, não vos canseis de fazer o bem, pois, se não desanimarem, chegará o tempo certo em que fareis a colheita. Isaías 28, 24 a 26. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo arando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. Caros irmãos e parceiros, não vos canseis de fazer o bem, pois, se não desanimarem, chegará o tempo certo em que fareis a colheita. Eclesiastes 11, 1 a 6. Empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Deus faz todas as coisas e, como não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão. Bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Caros irmãos e parceiros, não vos canseis de fazer o bem, pois, se não desanimarem, chegará o tempo certo em que fareis a colheita. Quanto à sementeira, 1 Coríntios 3, 5 e 11. Quem sou eu e quem é Apolo para que sejamos causa de uma discussão? Ora, nós somos apenas servos de Deus. Cada um de nós com determinados talentos especiais, e com nossa ajuda é que vocês creram. Meu trabalho foi de plantar a semente no coração de vocês, o de Apolo foi regá-lo, porém foi Deus e não nós quem fez crescer a lavoura em seus corações. Uma pessoa que planta ou rega não é muito importante. Deus é que é importante, porquanto é Ele quem faz as coisas crescerem. Eu e Apolo trabalhamos em equipe com o mesmo alvo, ainda que seremos recompensados pelo trabalho árduo que cada um de nós fizer. Nós dois somos apenas colaboradores. Vocês são lavoura de Deus, não nossa. Vocês são edifício de Deus, não nosso. Deus, em sua bondade, ensinou-me a ser um construtor capaz. Eu assentei o alicerce e Apolo construiu sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa tomar muito cuidado, porque ninguém pode colocar outro alicerce verdadeiro além do que já possuímos, Jesus Cristo. Caros irmãos e parceiros, não vos canseis de fazer o bem, pois, se não desanimarem, chegará o tempo certo em que fareis a colheita.
2 de Coríntios 9, 6 a 14. Lembre-se, porém, isto: se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus aprecia os que dão alegremente. Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhes tudo o que necessitam. E mais ainda, para que só haja o suficiente para as suas próprias necessidades, mas também sobreabundância para darem com prazer aos outros. E como dizem as Escrituras, o homem piedoso dá generosamente aos pobres. As boas obras dele o honrarão para sempre. Pois Deus, que dá a semente para o lavrador plantar e mais tarde boa produção para colher e gastar, mais e mais dará a vocês semente para plantar e a fará crescer, a fim de que vocês possam produzir da sua colheita mais e mais fruto. Sim, Deus lhes dará muito, a fim de que vocês possam dar muito. E quando nós levarmos suas ofertas àqueles que as necessitam, eles aceitarão com gratidão e louvor a Deus pela ajuda de vocês. Assim, duas coisas boas acontecem como resultado das ofertas de vocês. Os necessitados são ajudados e eles transbordam de gratidão a Deus. Aqueles que vocês ajudam ficarão satisfeitos não somente por causa das suas generosas ofertas para eles e para os outros, mas também louvarão a Deus por esta prova de que as obras de vocês são tão boas como a sua doutrina. E eles orarão por vocês com profundo fervor e amizade, por causa da maravilhosa graça de Deus manifestada por meio de vocês. Caros irmãos e parceiros, não vos canseis de fazer o bem, pois, se não desanimarem, chegará o tempo certo em que fareis a colheita.